Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Espero que todos estejam bem, desfrutando de saúde, principalmente nos dias atuais, nos quais nós estamos vivendo momentos difíceis no nosso país, momentos dos quais nós iremos passar, pela graça de Deus, com os cuidados, inclusive, que são pedidos pela saúde pública. Hoje nós nos encontramos enclausurados em nossos lares. Nós nos encontramos presos em nossas casas, né, de quarentena. Mas isso é algo importante. É algo importante para interromper todo o problema ao qual nós estamos vivendo nos dias atuais. Isso nos dá algumas oportunidades que nós temos que visualizar, oportunidades que nós temos que aproveitar. Algumas das oportunidades, inclusive um áudio já é mandado pelo nosso irmão Denir, que fala de algumas profecias que as pessoas tentam extrair da Bíblia para nos fazer acreditar naquilo que a Bíblia não diz. Então, qual é a oportunidade nesse contexto? Aquela que o nosso próprio irmão Adenir nos apontou, o estudo da palavra, ler mais, orar mais. E uma coisa importantíssima, que talvez nós não estamos, às vezes nós estamos vivenciando exatamente por causa do cotidiano que nós temos, é de viver e vivenciar na nossa família o convívio familiar. Algo precioso para nós, algo que nós deveríamos desfrutar todos os dias. E talvez, por podermos estar mais em casa nos últimos dias, podemos então ter essa oportunidade de vivenciar com a nossa família coisas que talvez nós não vivemos. Uma conversa, olhar uns para os outros, poder perceber o dia a dia ali das nossas esposas, do nosso esposo, dos nossos filhos, poder participar mais, principalmente para nós, os homens, poder participar mais do cotidiano doméstico da nossa casa, entender muitas vezes até o cansaço das nossas esposas quando nós chegamos do serviço. Então isso é uma oportunidade ímpar. O nosso tema de hoje, ele vai versar exatamente sobre família. Família é um projeto de Deus. Família é algo que nós temos que não foram nós, os homens, que inventamos isso, mas sim Deus. Deus, em sua criação, criou o homem. E esse homem recebe determinadas responsabilidades dadas por Deus. Mas Deus observa uma coisa, e a única coisa que nós vemos no Jardim do Éden, lá no capítulo 2, versículo 18, que Deus diz: não é bom. E não é bom o quê? Não é bom que o homem esteja só. Então Deus identificou ali uma necessidade do homem de não viver só. Então o que ele fala? Ele fala que vai fazer, uma ajudadora idônea, uma pessoa que pode acompanhá-lo, uma pessoa que pode estar junto com ele, cumprindo a missão a qual o homem foi destinado a cumprir ali no Jardim do Éden. Isso é bastante interessante porque aí nós vemos então um projeto de Deus funcionando no contexto da família. Esse projeto tão lindo que Deus criou. Deus olha para o homem e vê a necessidade dele ter uma companheira. E ele faz para o homem uma mulher. Algo interessante de se pensar. Por quê? Porque na atualidade, o que se diz são que você pode formar famílias de todas as formas, de todos os jeitos e de todos os gêneros. Entendendo nós que Deus criou um gênero, o gênero humano. E nesse gênero humano ele fez homem e mulher. E fez um para ser companheiro do outro. É importante nós lembrarmos disso, que a família e o casamento que Deus criou foi entre homem e mulher
Talvez isso cause algum escândalo aos ouvidos de muitos nos dias atuais. Mas, aos nossos ouvidos, isso não pode trazer escândalo nenhum. Isso tem que ser um alento, isso tem que ser algo que nós devemos demonstrar e mostrar para o mundo, que o projeto de Deus para a família é homem e mulher. Até porque não, no projeto de Deus ele diz crescer e multiplicar. E seria impossível no formato que nós encontramos hoje, tentado ser colocado pelo mundo, esse crescer e multiplicar. Porque isso só pode acontecer entre um homem e uma mulher. Adão, quando recebe esse presente de Deus, em Gênesis, ali no capítulo 2, versículo 23 e 24, ele diz o seguinte: E disse Adão: Esta agora é o osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Serão ambos uma só carne. É interessante porque aqui é uma ruptura. É uma ruptura e ao mesmo tempo uma união. Quando o homem ele vai apegar-se, juntar-se, casar-se com a mulher, que é a mulher de sua vida, quando a mulher vai casar com aquele homem que ela ama, com aquele homem que ela considera o homem da sua vida, há uma ruptura, deixando pai e mãe. Por quê? Porque a partir desse momento eles vão formar a sua própria família. E a família que eles vão formar é a família que Deus quer que eles formem. É a família que Deus programou para que o homem e a mulher formassem. Não é algo aleatório. O homem não vai deixar o seu pai e a sua mãe por nada. Por uma aventura. Por algo que não tem um objetivo. Não, mas ele vai deixar pai e mãe para se juntar, para se unir, para formar uma família com a sua mulher. Esse homem que é criado à imagem e semelhança de Deus. Ele criou o homem à imagem de Deus, a mulher à imagem de Deus, o gênero humano à imagem de Deus. E quando Deus une esse casal, quando Deus une o homem e a mulher, é aquilo que nós dissemos agora há pouco. Ele disse para eles: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Isso lá em Gênesis 27, capítulo 1, versículo 27 e 28. É uma ordenança de Deus. Que esse casal, que esse homem e que essa mulher se multipliquem. Que eles encham a terra, que a terra seja habitada, como nós aprendemos, inclusive, no domingo passado, pela imagem de Deus. Porque, como lemos, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem. E quando o homem se multiplica, ele multiplica essa imagem de Deus no mundo. Aprendemos isso no domingo passado com o nosso irmão Denis, em sua série de estudos, a qual continuará, inclusive, e nós estamos ansiosos, inclusive, para vê-la. Então, nós podemos concluir aqui, com esses poucos versículos que lemos, que a família é um projeto de Deus. Um projeto de Deus. E esse projeto ele se origina exatamente na união do homem e da mulher. Salomão, com a sua sabedoria, diz o seguinte: desfruta da vida com a mulher que amas. Lá em Eclesiastes 9:9. É um conselho do sábio Salomão, para que o homem desfrute a sua vida com a mulher que ele ama, com a mulher que ele está casado, com a mulher que ele escolheu para si, e a mulher da mesma forma com o homem. Desfrutar.
Sabe, meus irmãos? Sentir prazer no casamento, sentir prazer na escolha que foi feita. É claro que aí entra os critérios que nós temos que ter para escolher a pessoa a qual nós vamos estar junto com ela, para podermos desfrutar. Essa falta de critério muitas vezes tem feito com que as pessoas desistam desse relacionamento, e isso é algo que não é da vontade de Deus. Então Deus pede para que nós escolhamos bem de acordo com a sua vontade, para que nós desfrutemos do relacionamento ao qual Deus criou entre homem e mulher. Eclesiastes também diz, Salomão dizendo lá em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, é melhor serem dois do que um. Sim, melhor serem dois do que um. É muito mais fácil viver, porque um com o outro, um completa o outro, um incentiva o outro, um ensina o outro, um acompanha o outro, um oferece carinho para o outro, um oferece e entrega amor para o outro. É uma troca. Isso causa resultados. Isso cria famílias fortes. Isso cria famílias com laços. Quando um casal consegue desfrutar, o relacionamento, a relação um com o outro, desfrutar de uma forma boa, vivenciar isso de uma forma boa. E como nós vimos, foi Deus quem disse, não é bom que o homem viva só. Então havia uma necessidade desse homem desse ser humano ter uma companhia. E nós podemos observar, Deus não criou para Adão um monte de amigos, mas Ele criou para Adão Eva. E é interessante isso. Isso vai um alerta até para os casados, para os homens inclusive, que às vezes preferem os amigos, que às vezes preferem o futebol, que às vezes preferem a academia, que às vezes preferem outras coisas que não a sua esposa, que dão mais atenção para o colega de serviço do que para a sua própria esposa. A esposa que dá mais atenção à sua novela, ou que dá mais atenção às suas amigas do que o esposo. Deus não escolheu amigos para serem companheiros, para casar com o homem ou para casar com a mulher. Deus escolheu a mulher para o homem e Deus escolheu o homem para a mulher. Temos que ter cuidado com isso, temos que ser observantes nessas coisas. Não podemos relaxar nesse relacionamento a ponto de acharmos que casei, está tudo bem, está tudo resolvido. Não, casei, está tudo bem, mas não está tudo resolvido. Por quê? Porque o casamento se constrói com o dia a dia, ou se destrói com o dia a dia. Isso depende muito daquilo que nós oferecemos e daquilo também que é oferecido a nós. Casamento é uma troca. É uma troca. Você oferece, você recebe, você também oferece. Você compreende, você é compreendido. O homem e a mulher devem viver dessa forma. Não é bom que o homem viva só, não é bom que a mulher viva só também. Essa união é uma coisa que Deus ofereceu, entregou para o homem. Então a família é formada e ela principia-se exatamente com isso, com o homem e com a mulher. E esse início traz alguns deveres. Então, tem os deveres do marido, tem os deveres da esposa e também tem os deveres dos filhos. E a gente rapidamente aqui vamos ver alguns deveres. Por exemplo, o dever dos maridos. Eu não vou falar nada aqui, meus irmãos, que vocês já não saibam. Mas é importante que nós relembremos isso, é importante que nós meditemos sobre isso, principalmente nos dias atuais, onde você está dentro da sua casa, talvez ali de quarentena,
né? E que você deve aproveitar essa oportunidade para poder até avaliar se esses deveres, se esses cuidados que você tem que ter, por exemplo, como marido, como esposa, como os filhos, estão sendo cumpridos. Então vamos lá. Por exemplo, vamos começar com os deveres do marido. A palavra de Deus diz lá em Efésios 5:23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo o próprio Salvador do corpo. Veja bem, o versículo diz, o marido é o cabeça da mulher. Que escandaloso, que coisa terrível de falar nos nossos dias atuais, com o feminismo à flor da pele, né? Como o homem vai ser o cabeça porque a mulher é incapaz de ser, porque a mulher é incapaz de pensar. Não, não. Mas porque é uma determinação de Deus. Porque o homem tem que ser esse líder na casa dele. O homem tem que cuidar da sua casa. O homem tem que defender a sua casa. As decisões, meus queridos, têm que ser tomadas, e muitas delas, pelo homem. Ele tem que estar à frente, ele não tem que responsabilizar a sua esposa por decisões que ela toma e que ele não gosta ou que não dá certo. Por isso que ele é o líder, por isso que ele é o cabeça. O complemento do versículo diz que o marido tem que ser a cabeça da mulher como Cristo é o cabeça da igreja. Olha só, nós seguimos os ensinamentos de Cristo. Nós entendemos que Cristo é o nosso líder, é aquele que nos conduz, é aquele que é o dono da nossa salvação. É aquele que se entregou por nós, que se deu pela igreja. Sabe, maridos, essa é uma responsabilidade grande. Ser o cabeça da sua mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, como Cristo é aquele que guia a igreja, aquele que orienta a igreja, aquele que diz para a igreja, é aqui que você tem que ir, é por aqui que você deve caminhar. Essa é a sua responsabilidade. É uma responsabilidade que Deus lhe entregou. Não é a responsabilidade de outras pessoas, não é a responsabilidade da sua esposa, não é a responsabilidade dos seus filhos, não é a responsabilidade do pastor da sua igreja. O pastor da sua igreja não é o cabeça da sua mulher. Quem é o cabeça da sua casa, da sua mulher, é você. E esse papel você tem que assumir. A palavra de Deus diz também, vós maridos, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja. Então, amar a mulher como Cristo amou a igreja. E o versículo continua, então, explicando como é que Cristo amou a igreja. E assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a como a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Veja bem que essa fórmula já foi dada, já foi entregue essa orientação para o homem. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Cristo entregou a vida dele pela igreja. Entregou a vida dele pela igreja. Essa igreja que vai ser apresentada para o Senhor, nosso Deus, que é apresentada para Deus, uma igreja sem mácula, sem mancha, uma igreja cuidada, uma igreja linda, uma igreja sem pecado, uma igreja que teve alguém que intercedeu para ela, que foi o próprio Jesus. Um amor que nem pediu nada em troca. Um amor que foi uma dádiva, uma bênção misericordiosa de graça que o nosso Senhor Jesus entregou à igreja. Sabe, meus irmãos, é uma coisa séria, é algo pesado, mas nós devemos amar nossas esposas como Cristo amou a igreja, se entregando totalmente. Cristo se entregou totalmente. E é isso que nós devemos fazer. Um amor de entrega, um amor de sacrifício pelas nossas esposas. Isso é algo muito sério.
Isso é algo que nós temos que entender e levar a sério sempre. E diz mais ainda, assim devem os maridos, né? Em Efésios 5, 25 e 29, amar as suas próprias mulheres. E aí é interessante isso, amar as suas próprias mulheres. Por quê? Porque nos dias atuais os maridos amam as suas mulheres e as mulheres dos outros. Meus irmãos, a palavra está dizendo, assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres. Você casou, é a sua mulher. Aquela que é a mulher que tem que ser amada, aquela que tem que ter dedicação, aquela que tem que receber flores, aquela que tem que receber carinho, mimos, presentes, ensinamentos. Você deve pastorear a sua casa, você deve ensinar a sua esposa, você deve compartilhar com ela da palavra de Deus. Vocês devem aprender juntos. A sua própria mulher. É dela quem você tem que cuidar. Muitos maridos estão querendo cuidar das mulheres dos outros, ou de outras mulheres. Está errado isso. O marido deve cuidar da sua própria mulher. E ainda diz o seguinte, que ele deve amar a sua própria mulher como seu próprio corpo. Que coisa interessante. Ninguém quer mal para si mesmo. Você quer o bem para você, para o seu corpo, para a sua vida. E é assim que você deve querer o bem também para sua esposa. Tudo aquilo de bem que você quer para você tem que querer para sua esposa. Você não quer que a sua esposa te traia? Não faça isso com ela. Você quer que a sua esposa te trate bem? Trate ela bem. Você quer receber amor da sua esposa, carinho? Entregue isso para ela. Porque se você quer isso para você, você também tem que entregar isso à sua esposa. Quando nós vimos que a palavra diz que deixa o homem seu pai e sua mãe e se une a sua mulher, lá em Efésios 5,31 diz o seguinte: por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe e unir-se à sua mulher, e serão os dois numa só carne. Os dois. Esse é um dos mistérios do casamento que nós, os seres humanos, não conseguimos entender. Por mais que nós queiramos e por mais que nós queiramos explicar, esse é um dos mistérios do casamento que Deus formatou. Dois se tornarem um. E quando dois se tornam em um, e aí nós podemos entender a seguinte questão. Um só corpo? Eu amo o meu corpo. Se eu amo meu corpo, eu amo minha mulher. Porque eu sou um com ela. O bem que eu quero para mim, eu também quero para ela, porque eu sou um com ela. Então, meus irmãos, esses são algumas dos cuidados com a família que o marido deve ter, né? E uma responsabilidade muito grande que o homem tem que ter com a sua mulher. Mas nós também temos as responsabilidades das mulheres, claro que temos. E essas responsabilidades dos dias atuais parecem ser coisas que não tem nem pé nem cabeça para a sociedade atual. Mas para nós cristãos tem. Tem sim. Porque é uma coisa muito séria. Porque é uma coisa que está escrito no livro da vida, na palavra de Deus, no nosso livro de prática, de fé, que é a Bíblia. E está escrito lá, vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. E é uma coisa terrível hoje ao ouvido de algumas mulheres, e, por incrível que pareça, algumas irmãs em Cristo têm dificuldade de entender essa sujeição ao marido. Porque lá na frente nós lemos que o marido é o cabeça, e essa sujeição não é sujeição de escravidão, mas uma sujeição de obediência ao marido, de obediência à liderança do marido. E diz às mulheres, sujeitai aos vossos maridos como ao Senhor. Então, se você, mulher, hoje se sujeita a Deus, se sujeita àquilo que Deus te propôs, se sujeita à sua palavra, é fácil de você entender essa sujeição que você tem que ter com relação a Deus, a seu marido. Porque você se sujeita a Deus.
Então vai ser mais fácil para você entender a sujeição que você tem que ter ao seu marido, a obediência que você tem que ter com relação a ele. A palavra de Deus diz também de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres em tudo sujeitai aos vossos maridos. Sabe, minhas irmãs, nos dias atuais, muitas das dificuldades que as mulheres têm passado está exatamente ligada à não sujeição ao marido. Muitas mulheres hoje têm até dificuldade de se casarem. Por quê? Porque olham a vida de uma forma diferente. Olham a vida de um formato que não é aquele formato que Deus criou. Deus criou a mulher para o homem. E o homem também para a mulher. E os dois se formam e são um apenas. Imagine você escolhendo o homem da sua vida, aquele que Deus orientou você. Este é o homem para você. E você se casa com ele. E ele te ama, e ele entrega esse amor para você. Vai ser muito fácil de você também se sujeitar à liderança a qual ele tem por direito e por ordem do Senhor. Mas muitas vezes as nossas escolhas é que são os problemas. Nós temos que saber escolher. O homem tem que saber escolher a mulher com a qual ele vai se casar, que professa a mesma fé, que entende da mesma forma que ele, que caminha os mesmos caminhos que ele quer caminhar. Da mesma forma a mulher. Escolher a pessoa certa. E que forma que eu faço? Qual é a mágica para escolher a pessoa certa? Porque nós não sabemos, nós não conhecemos o coração do homem, mas Deus conhece. E a fórmula para isso é a oração. Orar, entregar nas mãos de Deus o nosso sentimento, a nossa vontade, aquilo que nós queremos para nossas vidas. E deixar com que Deus conduza a gente. Muitas vezes a nossa precipitação é que faz com que nós escolhamos mal. E é a partir desse momento ao qual nós escolhemos mal, a tendência é nós termos um relacionamento errático, tanto para a mulher quanto para o homem. Absurdo para a sociedade atual um relacionamento ao qual o homem é o líder dentro de casa. Absurdo para a sociedade a mulher se colocar sob a liderança de um homem, mas pela palavra não. Para nós que conhecemos a palavra de Deus, nós entendemos isso. Os homens entendem que tem que amar as suas esposas como se amam, tem que entregar à esposa aquilo que querem receber para si mesmo. Por quê? Porque isso é uma ordem de Deus. E as mulheres vão entender a liderança do homem, porque também isso é algo que Deus ordenou em sua palavra. Então, minhas irmãs, meus irmãos, entendam isso. Mulheres, entendam que essa liderança do homem, ela está baseada no amor que o homem tem por vocês. Porque ele tem que amar vocês como Cristo amou a igreja. E Cristo quer o melhor para a sua igreja. Cristo dá o melhor para a sua igreja. Cristo construiu a sua igreja no sacrifício de amor na cruz. Ele deu a sua vida pela igreja. E esse é o que o homem tem que entregar para a mulher. E o que a mulher tem que entregar para o homem em sujeição. Talvez seja mais fácil entender isso dessa forma. Muito bem, nós sabemos que a palavra de Deus é melhor para a gente, que ela tem todas as orientações que nós precisamos. Quando é formado a família, também vêm os filhos. Né? Um desejo, ou deveria ser, um desejo de todos os casais terem filhos. A grande parte dos casais hoje, na atualidade, diz, não, eu só vou ter filho quando eu tiver tantos anos, quando eu tiver tantos anos de casamento, agora eu vou curtir o meu casamento para depois ter filhos. É um direito seu. É algo que você tem direito de pensar, tem direito de querer. Mas filhos é algo também da ordenança de Deus. Frutificai, crescei, multiplicai, enchei a terra. É isso que o Senhor diz. Ele diz isso para todos os homens através de Adão e Eva.
Então é algo que nós devemos almejar. E quando temos também algumas obrigações, né, da criação dos nossos filhos. E essas obrigações estão lá desde o Velho Testamento. Se a gente for olhando na Bíblia, tem muitas orientações como devemos criar os nossos filhos. Uma das orientações, ela deve ser levada muito a sério. Ela diz o seguinte, lá em Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Veja bem, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos. E de que forma que essa palavra tem que ser ensinada? Assentado em casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Olha que coisa interessante. Como eu disse, nós devemos aproveitar esse momento que nós estamos vivendo. Um momento de quarentena, onde nós estaremos mais na nossa casa. Então, uma oportunidade de ensinar os nossos filhos assentado em tua casa. Lá na mesa do jantar, do almoço, na conversa ali na sala, no sofá, ensinando os nossos filhos a palavra de Deus. Aquilo que Ele nos ensinou, nós devemos ensinar para os nossos filhos. Andando pelo caminho, na sua caminhada, na sua vida, ensinando a palavra de Deus, inculcando ela na cabeça do seu filho. Quando seu filho deita, quando ele se levanta, ensinando essa palavra. Importantíssimo, meus irmãos, esse ensino, porque isso vai servir para a vida de seus filhos para sempre. Ainda em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 18 e 20, diz o seguinte: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração. Então ele praticamente repete o versículo anterior. Então ponde a palavra no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na tua mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos. Ensinai aos vossos filhos, falando delas assentado em tua casa e andando pelo caminho, deitando-te e levantando. Escreve nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Aqui nós vemos dois acréscimos importantes. Na verdade, três. Primeiro, ele diz, no outro versículo, estará no teu coração, e aqui diz na vossa alma. É algo que está dentro de você, que está arraigado dentro de você. E aquilo que está arraigado, aquilo que você conhece, aquilo que você sabe, aquilo que você sente, fica muito mais fácil de você passar para o seu filho. Aquilo que você vive é muito mais fácil de você passar para os seus filhos. E ele diz no outro acréscimo, escreve-as nos umbrais, nos portais da sua casa, portal da porta da sua casa. Ou seja, que na entrada de sua casa você já seja identificado como filho de Deus, como um cristão, como aquele que ensina os seus filhos, como aquele que guia os seus filhos, né? E nas portas da tua casa, ou seja, alguém que adentra a sua casa entenda e veja a sua família como uma família cristã, como uma família que segue os princípios de Deus, princípios esses que você está ensinando. E ainda diz o seguinte: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criais na doutrina e admoestação do Senhor. Sabe, meus irmãos, quando criamos nossos filhos humanamente só, nós estamos correndo o risco de trazê-los e provocar eles a ira. É porque talvez na nossa humanidade nós vamos querer que a nossa vontade esteja acima, impondo às vezes coisas aos nossos filhos que não deveriam ser impostas, mas quando nós os criamos com relação
as coisas que Deus quer que nós falemos e façamos na vida dos nossos filhos, aí a coisa muda de figura. Porque Deus nos ensina com amor. E é dessa forma que Ele quer que nós ensinemos nossos filhos. Deus nos mostra aquilo que Ele quer. E o seu amor é tão grande que Ele deu um exemplo gigantesco para a gente, que foi o seu Filho vir para morrer em nosso favor. E olha que coisa interessante, Ele deu um exemplo para nós, e nós também devemos ser exemplo na vida dos nossos filhos. Então entendamos isso, que nós não devemos provocar os nossos filhos a Ele, mas devemos criar na doutrina e demonstração do Senhor. Que coisa maravilhosa, Deus não nos desamparou, Ele nos entregou a fórmula que devemos usar para criar os nossos filhos. Os nossos filhos também têm as obrigações deles, a garotada, os adolescentes, os filhos adultos também. Todos nós, filhos, temos as nossas obrigações. A palavra de Deus diz, lá em Efésios, o seguinte para os filhos: vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Olha que coisa interessante, gente. Efésios capítulo 6, versículo 1, 2, 3, diz isso. E olha só que coisa maravilhosa. Vós, filhos, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor. Você não vai ser obediente simplesmente porque você quer ser obediente, você vai ser obediente aos seus pais no Senhor, naquilo que Deus tem te ensinado através da palavra. Você vai ser obediente no Senhor. Sabe por quê? O versículo explica porque isso é justo. Que você seja obediente aos seus pais no Senhor. E aí, como é que eu vou ser obediente? Primeiro, honra teu pai e a tua mãe. Como eu devo honrar meu pai e minha mãe? Observando tudo aquilo que ele me ensina, observando tudo aquilo que ele quer que eu seja, os caminhos que ele quer que eu siga, e mesmo distante deles, continuar essa caminhada. Uma forma de honrar meu pai e minha mãe. E esse é um mandamento de Deus, é um mandamento com promessa. Se o filho faz isso, ele tem uma compensação. Se nós filhos fazemos isso, nós temos uma compensação. Primeiro, para que te vá bem, para que você tenha uma vida boa, para que você se conduza de uma forma boa, para que você tenha uma vida boa, para você ir bem. Então, essa é uma das promessas. A outra promessa é para que você viva muito tempo sobre a terra. Por que viva muito tempo? As desobediências causam problemas. As desobediências causam resultados ruins. E um desses resultados é a morte da pessoa. Os filhos que desobedecem aos pais, os filhos que não seguem as orientações que os pais têm dado para eles, as orientações que vêm da palavra, os ensinamentos da palavra que os pais passam para os filhos, a tendência dessa pessoa é a morte. Sim, a morte. Talvez seja algo radical de se ouvir, mas é isso que a palavra de Deus diz. E algumas mortes acontecem. Existe a morte física, existe também a morte espiritual. O pai que evangeliza o filho, e o filho que ignora o evangelismo do pai, o pai que ensina o filho na palavra, e o filho que ignora o ensino que o pai tem na palavra, ele vai morrer. Ele pode morrer fisicamente, mas com certeza espiritualmente ele vai morrer se ele não seguir os caminhos que o pai tem ensinado através da palavra, os pais, a mãe e o pai. E se ele não honrar esses ensinamentos, ele vai morrer. Talvez fisicamente, mas com certeza espiritualmente. Então, filhos, prestem atenção nisso. Olha só o exemplo de Cristo. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi obediente até a morte ao Pai. Ele foi obediente até a morte à missão que foi dada para ele. Ele foi obediente até a morte àquilo que
foi determinado para que ele fizesse com relação ao homem pelo Pai. Um filho que obedece ao Pai, um filho que deu exemplo. Nosso Senhor Jesus Cristo deixou exemplo. Está escrito lá em Filipenses 2:8. Então, meus queridos, filhos que nós somos, devemos honrar nosso pai e nossa mãe, para que nós tenhamos uma vida boa, para que nós tenhamos, como a palavra de Deus, para que vá bem, para que a nossa vida vá bem, e para que nós estendamos a nossa vida na terra, para que vivamos muito tempo. E quando vivemos nosso tempo, vamos ter a nossa família, vamos ter a nossa esposa, nosso esposo, os nossos filhos, e vamos poder repetir isso com eles. Deus ama a família, meus irmãos. Ele quer o melhor. Ele quer nos dar o melhor. Ele sabe o que precisamos. Ele sabe o que precisamos para sermos felizes. Ter amigos é uma coisa muito boa. Ter comunhão com os irmãos é uma coisa maravilhosa. Mas nós temos a nossa família. É algo precioso. É um presente de Deus para nós. É algo que foi criado lá no Jardim do Éden, para o homem e para a mulher. Não esqueçamos disso. E a melhor maneira de vivermos isso é seguirmos o manual do fabricante. Qual é o manual do fabricante? É a palavra de Deus, que nos ensina, que nos orienta e que cuida de nós, que nos dá tudo aquilo que precisamos para vivermos aqui nesse mundo, nessa vida. Que nós, homens, mulheres, pais, mães, filhos, possamos usar o manual do fabricante, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, e que possamos aproveitar, não só nesses dias de quarentena, mas em todo o restante de vida a qual Deus irá nos conceder, conforme a vontade dEle, que nós possamos colocar a nossa família onde ela deve estar, na presença de Deus. Pais, mães e filhos, todos nós com as nossas obrigações. Não deixe de ler a palavra, não deixe de estudar, não deixe de entender aquilo que Deus tem proposto para você através da tua palavra. Aproveite esses dias nos quais você está mais próximo da sua família. Aproveite os dias que nós estaremos livres dessa quarentena também para isso. Aproveitemos os nossos dias de vida na Terra, para que nós possamos ser aquilo que Deus tem proposto para que nós sejamos. Fique em paz, meu irmão, fique em paz, minha irmã. Não esqueça os cuidados que temos que ter, lavar sempre as nossas mãos, usar álcool em gel, tentar não ter muito contato com as pessoas agora nesses dias que se seguem, é uma coisa difícil, mas é algo que nós temos por obrigação fazer. Usar máscara, se possível, quando em contato com as pessoas, que nós possamos viver esses dias e aproveitar as oportunidades que Deus tem nos dado nesses últimos dias. Estudando a palavra, orando mais, aprendendo mais e praticando mais aquilo que Deus tem proposto para nós. Que Deus nos abençoe a todos e que possamos orar uns pelos outros, pela nossa igreja e pelas famílias que estão sendo assoladas nesses últimos dias. Que Deus te abençoe.